meus irmãos, a paz do Mestre, que Deus abençoe vocês. Mais uma vez, compartilhando o pão com um versículo para fortalecer a nossa fé. E encontra-se hoje no Evangelho de Jesus Cristo. Segundo Mateus, quero ler com vocês o capítulo 23 e o verso é o 16, que diz assim: Que aflição os espera, guias cegos. Vocês dizem não haver importância se alguém jura pelo templo de Deus, mas se jurar pelo ouro do templo, será obrigado a cumprir o juramento. Irmãos, esse capítulo 23, ele é bastante conhecido nosso aqui, ele é bastante pedagógico naquilo que se refere a comportamentos relacionais, visto que eu creio muito que a Bíblia é um livro que nos ensina a relacionar com as pessoas e nos ensina, logicamente, a ter os comportamentos que agradam ao nosso Deus. De tudo isso, eu creio que isso é o mais importante. E uns que foram desqualificados e muitos foi justamente esses aqui, os fariseus e mestres da lei. Porque apesar de exercer influência, e o Senhor Jesus deixa claramente, porque ele chama de guias cegos, ou seja, ele reconhece que eles guiavam outras pessoas, mas que eram cegos, que não conseguiam enxergar. Uma das frases famosas que Jesus tem é uma pergunta, na verdade: como pode um cego guiar outro cego? Ambos cairão no abismo. E através desse capítulo 23, que foi um discurso de Jesus apontado diretamente para eles, com duras críticas, e que até levou Jesus direto para a cruz, nós aprendemos muito, irmãos. Porque eu creio que, afinal de contas, além da Bíblia nos ensinar a nos relacionar com os nossos irmãos, ela também nos ensina a agradar a Deus. E eu creio que esse é o principal alvo naquilo que nós devemos fazer. E nesse versículo nós vemos que há uma aflição que espera justamente para aqueles que tentam guiar as pessoas, sendo cegos ainda. Há uma aflição redobrada, um juízo vindo da parte de Deus. Mas aqui nesse versículo Jesus mostra exatamente o porquê, um dos porquês, e eu creio que está relacionado a prioridades, porque ele vai dizer assim: vocês dizem não haver importância se alguém jura pelo templo de Deus. O templo de Deus, irmãos, ele tem logicamente a tipificação. Os fariseus cuidavam, né, sentavam ali na cadeira de Moisés, mas ele tipifica nós. Nós somos o templo de Deus. Nós, sempre que tem uma simbologia, alguma coisa, um simbolismo ali do templo, vai apontar para nós, para aquilo que ele está fazendo. E ele está falando que se alguém jura pelo templo, e o juramento, irmão, é uma promessa, é um compromisso sério. E nós devemos nos compromissar conosco mesmo. Nós devemos compromissar com nós mesmos. Nós devemos ter um compromisso sério com cada um deve se compromissar com si mesmo, irmão. Um compromisso muito sério. Depois de Deus, o compromisso mais sério deve ser nós, porque nós seremos a fonte que o Senhor usará para mudar a nossa realidade, mudar tudo ao nosso redor. Mas ele fala assim: mas se jurar pelo ouro do templo, será obrigado a cumprir o juramento. Na prática, o que Jesus está dizendo? Que aquilo que propriamente era o fruto do trabalho, ou seja, o fruto do nosso trabalho era mais importante para os fariseus que a própria pessoa. Que se eles estivessem trabalhando e estivessem produzindo ouro, eles seriam abençoados por Deus. E não é, irmão, muitas vezes, eu sempre falo isso para as pessoas, muitas vezes, eu sei o quanto o trabalho é importante, irmão, e quantas vezes falta algum recurso em casa, alguma coisa difícil, viver esses momentos, mas muitas vezes, e não poucas vezes, nós vamos precisar parar até mesmo com o trabalho para cuidar da gente, irmão. Se a gente não cuidar da gente, se a gente não parar e cuidar da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma, ali na frente a gente vai ter um curto-circuito, a gente vai ter uma pane, a gente vai parar. Então muitas vezes o Senhor exigirá. O descanso era algo, por exemplo, que fazia parte da lei. E muitas vezes era negligenciado ali de acordo com a conveniência que os fariseus tinham justamente com eles. E era logicamente da conveniência financeira. Logicamente, irmãos, nós estamos aqui para agradar a Deus. E eu não estou apontando aqui uma classe de líderes religiosos ou pessoas que lideram os outros. Todos nós somos líderes de nós mesmos. E todos nós temos em nossa caminhada, se nós formos olhar alguma situação ou
algum comportamento ou algum momento em que nós poderemos perceber que poderemos ter comportamentos parecidos com um desses homens. O que nós podemos fazer, tirar desse versículo? Irmão, estabeleça as prioridades. Estabeleça as prioridades. Deus, ele sempre nos chamou a estabelecer prioridades. E, logicamente, tem uma prioridade: amar a Deus de todo o coração, com todo entendimento e força, e depois amar a nós mesmos, amar os outros como a nós mesmos. Primeiro Deus, depois nós, depois os outros. Basicamente é isso. E dessa forma nós conseguiremos ter uma vida equilibrada. Olha, eu quero terminar com João 3,16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos orar por isso? Senhor, queremos colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã, e queremos aqui, ó Deus, diante dessa mensagem, alinhar as nossas prioridades com o Senhor, vivenciando momentos de prazer, momentos em que nós podemos descansar a nossa alma e podemos elevar o nosso espírito também, momentos em que passamos com o Senhor para curar, Pai, aquilo que são as feridas da caminhada, lavar os nossos pés, lavar as nossas mãos, lavar o nosso coração, purificar o nosso interior, Pai, para que possamos continuar. E eu creio que essa é um também dos intuitos da mensagem, que nós tenhamos continuidade naquilo que nós estamos fazendo. Então ajuda nós, Pai, a colocar cada prioridade em seu lugar, cada tópico em seu lugar, sempre lembrando que o Senhor vem em primeiro lugar. Oramos assim em nome de Jesus. Mateus 6,33. E buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre. Tchau, tchau.